Olá! Quando a gente pensa em alto forno, o que vem à mente? Carvão queimando, certo? Muito calor, fogo. Mas e se a principal função dele ali dentro não for gerar calor, e sim sustentar a estrutura inteira? Hoje, vamos olhar para o carvão não como um simples combustível, mas como a viga mestra de um reator industrial. Para a gente começar a entender o tamanho do desafio, um alto forno a biomassa pode ter uma coluna de carga com mais de 14 metros de altura. Isso é o mesmo que um prédio de quase 5 andares, só que de minério e carvão, empurrando a base com uma força absurda. A engenharia aqui é levada ao limite. E aqui está o grande paradoxo que tira o sono dos engenheiros. Como é que um pilar estrutural consegue aguentar essa pressão toda, esse peso todo, enquanto ele mesmo está sendo consumido, está sendo queimado como combustível a temperaturas de mais de 2.000 graus Celsius? É um pilar que precisa ficar de pé enquanto pega fogo. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa análise vai seguir esse caminho aqui. Primeiro, vamos entender o alto forno como um reator estrutural. Depois, a gente vai quebrar o paradigma da densidade e apontar um inimigo oculto, a umidade. Daí, vamos fazer uma viagem por dentro do forno para, no final, provar de uma vez por todas por que carvão é engenharia e não só combustível. A primeira grande virada de chave é enxergar o alto forno não como uma fornalha, mas sim como um reator químico de contracorrente. Um lugar onde a estrutura sólida é a peça mais importante do quebra-cabeça. O carvão ali dentro tem 4 papéis principais. Ele é fonte de energia, claro, é um agente químico que reduz o minério e também é o carburador do Gusa. Mas a função que permite que todas as outras aconteçam, a mais crítica de todas, é a de suporte estrutural. É ela que garante que o sistema consiga respirar. O interessante aqui é o seguinte: o carvão é o único material sólido que atravessa o reator inteiro, de cima até a base. Ele vai formando um tipo de esqueleto poroso que sustenta a carga de metal enquanto ela amolece e derrete e, ao mesmo tempo, deixa os gases subirem. Sem esse esqueleto, o forno simplesmente entope, ele para de funcionar. E se eu disser que a qualidade de um carvão estrutural não se mede só pelo teor de carbono fixo? Pois é, vamos entrar agora no conceito que realmente define a performance, a densidade de carbono. Aquela porcentagem de carbono fixo sozinha engana. O que importa de verdade para a sustentação é a massa, ou seja, quantos quilos de carbono de fato estão ali compactados em cada metro cúbico. Isso é a densidade de carbono, a verdadeira força que suporta a carga. Olha só esse exemplo prático. Temos 2 carvões, os dois com 72% de carbono fixo. Na teoria, parecem iguais, né? Mas não são. O primeiro tem uma densidade de 190 kg por metro cúbico. Isso nos dá uns 137 kg de carbono de verdade. Já o segundo, bem mais denso, com 280, entrega quase 202 kg de carbono no mesmo espaço. A diferença é brutal. Esse gráfico aqui deixa a diferença bem clara. Não tem como negar. O carvão 2 oferece quase 50% a mais de massa de carbono para sustentar a carga, mesmo tendo a mesma porcentagem de carbono fixo. É a diferença entre ter um pilar robusto e um que pode desmoronar a qualquer momento. E não é só suporte, não. Uma densidade maior também funciona como um freio. A carga desce mais devagar, e isso aumenta o tempo de contato entre o gás quente que sobe e o minério que desce. Qual o resultado? As reações químicas são mais eficientes e no fim do dia se gasta menos carvão para produzir a mesma quantidade de Gusa. Maior densidade é sinônimo de maior eficiência. Bom, já estabelecemos a importância da densidade. Agora, vamos falar daquilo que pode destruir completamente essa estrutura, não importa o quão denso seja o carvão. Vamos falar do inimigo oculto, a umidade. O número que todo mundo precisa ter na cabeça é este: 8%. Passou de 8% de umidade, o carvão vegetal começa a sofrer um colapso estrutural catastrófico dentro do forno. É o ponto de ruptura. Esse colapso acontece por 2 razões. Primeiro, a água funciona como um lubrificante, o que facilita o esmagamento dos pedaços de carvão. Segundo, e bem mais violento, é o choque térmico. A água que está nos poros do carvão ferve e explode, fraturando o material de dentro para fora. É só olhar no gráfico a queda vertical na resistência mecânica. É um colapso total. E as consequências para a operação são gravíssimas. O colapso do leito de carvão causa desgaste nos refratários, desestabiliza a operação inteira, derruba a produção de Gusa e, o que é uma ironia, ainda por cima aumenta o consumo de carvão. Controlar a umidade não é um detalhe, é uma necessidade vital. Agora que a gente já conhece o material e os seus inimigos, vamos seguir um pedaço de carvão de alta qualidade na descida dele pelo alto forno, passando por cada zona.
Lá nas zonas de cima, com até 800 graus, o carvão libera uns gases que até ajudam no processo. O problema é quando passa dessa temperatura. Começa uma reação química crítica, chamada de Boulduard. Nela, o próprio gás do processo começa a devorar o carbono do pilar, enfraquecendo a estrutura antes mesmo dela chegar na zona de maior pressão. Aí chegamos na zona coesiva. Aqui o minério já não é mais sólido, ele está pastoso, quase líquido. O carvão é a única coisa firme que restou, agindo como aquele esqueleto permeável que a gente falou. Ele tem que aguentar o peso de toda a coluna que está em cima e, ao mesmo tempo, manter canais abertos para os gases passarem. É o teste final para a integridade dele. Os pedaços de carvão que sobreviveram a essa jornada toda chegam na base do forno e formam o que a gente chama de homem morto, ou deadman. Essa pilha de carvão super resistente lá no fundo é essencial para distribuir o ar quente que entra e para garantir que o ferro e a escória escoem do jeito certo. Depois de acompanhar toda essa jornada, fica bem claro que a visão do carvão como um simples combustível é muito, mas muito limitada. Nós estamos falando de um material de engenharia de altíssima performance. O ponto-chave, no final das contas, é o equilíbrio termoestrutural. É preciso ter densidade para aguentar o peso, permeabilidade controlada para o gás fluir e resistência química para não ser consumido antes da hora. É uma combinação complexa de engenharia de materiais em condições extremas. Portanto, a conclusão que a gente chega é a seguinte: em um alto forno, o carvão vegetal não pode ser tratado como um custo que precisa ser minimizado. Ele é o componente de engenharia, a fundação que torna a produção viável. Tratar o carvão com menos rigor técnico do que se trata o aço de uma viga é colocar a estrutura inteira em risco.